Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, professor Alessandro, professor da eletiva de Geohistória de vocês, né? Vamos para mais uma aula aí, falando a respeito da capitania de Goiás, né? Hoje a gente vai falar a respeito do declínio da mineração na capitania de Goiás, né? Falar a respeito desse processo aí. Bom, pessoal, na realidade, a partir do século XVIII, né, Portugal começa a entrar em fase de decadência progressiva, né? E coincidentemente acabou coincidindo aí, né, um decréscimo da produtividade e volume da produção das minas no Brasil, não só da capitania de Goiás, mas também em Minas Gerais e vários pontos, né, do Brasil que vivia desse processo da mineração. Então, desde 1778, a produção bruta das minas de Goiás começou a declinar progressivamente, né? E em consequência da escassez dos metais, né, das minas conhecidas, já da ausência de novas descobertas e do decréscimo progressivo do rendimento do escravo. O último grande achado mineratório em Goiás deu-se na cidade de Anicuns, em 1809, né, que fica ao sul da capitania de Goiás, tá? Então, ao longo das descobertas, né, foram encontradas aí grandes jazidas de ouro no Brasil. Logo se organizou uma hierarquia de produção, né, território de Minas que deveriam dedicar-se exclusivamente ou quase que exclusivamente à produção de ouro, sem desviar esforços na produção de outros bens, que poderiam ser importados, né? E isso era o resquício da mentalidade mercantilista, na época ainda, né? E durante muito tempo identificou a riqueza como a aposta dos metais preciosos. Então, era rico quem tinha o ouro, né, como moeda de troca, tá? Porém, com as atividades agropecuárias, né, a coroa portuguesa ela se viu obrigada a mudar essa atividade econômica, né? Os alimentos e todas as outras coisas necessárias para a vida vinham das capitanias da costa, vinham do litoral, né? As minas eram assim uma espécie de colônia dentro da colônia, ou seja, um domínio português, né, uma outra colonização dentro da colônia dentro da colonização brasileira. No dizer do historiador Luiz Palacim, né, que é o grande estudioso dessa área aí da capitania de Goiás, da geohistória de Goiás. Isso explica, né, um pouco do desenvolvimento da lavoura e da pecuária em Goiás durante os 50 primeiros anos. Tal sistema não se devia exclusivamente aos desejos e à política dos dirigentes. Era também decorrente da mentalidade do povo, né, que estava focado na questão das minas, né. Na realidade, eu venho falando para vocês que as cidades goianas, né, inclusive a capital, a antiga capital, a cidade de Goiás, ou capitania de Goiás, como era tratada na época, ela está submetida à sua atividade econômica por esses anos todos pela questão da mineração, ok? Na realidade, o mineiro naquele tempo não significava como hoje, quem trabalha na mina, mas o proprietário de lavras e escravos que trabalhasse, assim como o roceiro não significava quem trabalhava na roça, mas o proprietário de terras e de escravos dedicados à lavoura. Então a gente tinha esses nomes aí diferenciados como é hoje, né? Ser mineiro era profissão honrosa, significava o mais alto status social da época, né? Todos queriam ser mineiros, ninguém queria ser chamado de roceiro, profissão desprezada, no caso, né, o roceiro. Mesmo após muitos anos de decadência da mineração, esta continuava sendo uma forma de pensar do povo de Goiás, né? Isso explica que além da mineração não se desenvolveu, isso explica que além da mineração não se desenvolvessem outras formas importantes de economia durante o século XVIII e que só fossem ocupadas as áreas auríferas, né? Então, ser roceiro era um status mais baixo, um status social mais baixo, e ser mineiro era um status social mais elevado, tá? A partir de 1775, né, o final da mineração aí, com a mineração em franco declínio, o primeiro-ministro de Portugal, Sebastião de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, toma diversas medidas para diversificar a economia no Brasil, né, sendo que várias delas vão afetar diretamente a capitania de Goiás. A primeira, como tentativa de estimular a produção, foi isentar impostos por um período de 10 anos os lavradores que fundassem estabelecimentos agrícolas às margens dos rios. Dentre os produtos beneficiados estavam o algodão, cana-de-açúcar e o gado, né? A segunda medida foi a criação, em 1775, da Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, para explorar a navegação e o comércio nos rios amazônicos, incluindo o rio Araguaia e o rio Tocantins. O Marquês de Pombal também ordenou a criação de chamados aldeamentos indígenas,
Todas essas medidas que foram implementadas aí nesse período fracassaram, né? Por conta tanto do distanciamento da coroa com a colônia, como também da logística interna, que é a dificuldade de se locomover dentro do território brasileiro, né? E também essa questão aí das relações entre os índios e os colonizadores, que é o próximo tópico que a gente vai analisar aí. Na época da descoberta, eram numerosas as tribos indígenas que viviam em Goiás, cobrindo todo o seu território. Silvio Souza enumera em 1809 cerca de 20 povos vivendo no território. E afirma também que deveria haver, certamente, né, outros povos mais isolados. Dentre os que habitaram aqui em Goiás, podemos citar os Goiá, né, que deu nome ao próprio estado de Goiás, em sua maior proporção aqui em terras indígenas, né? Os Caiapós, Chavantes, Crixás, Araés, Canoeiros, Apinagés, Capepuches, Caroamirim, Temibós, Xerentes, Tapirapés, Carajás, Graduais, Tecemedos, né? E vários outros aí, né? Dentre outros que têm tribos menores. Muitos desses povos foram completamente extintos, né? Ou figuram para mais remotas, ou fugiram, né? E configuram a fuga para as mais remotas, né? Regiões da floresta amazônica. Então, em Goiás, a descoberta do ouro levou a disputas territoriais, e essas disputas, né? Sobretudo, decorreram a expulsão também a fuga de vários indígenas, né? Do litoral no século XVII, quando buscaram refúgio no interior do país, em estados como Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, foram um polo atrativo, Goiás, no período da mineração, para que esses índios migrassem do litoral para o interior do Brasil, tá? Quanto mais os bandeirantes paulistas avançavam, né, mais provocavam migrações em massa de tribos indígenas, levando a disputas pela terra e pela sobrevivência. A política adotada aí pelas autoridades, né, com os índios, é totalmente oposta a esta guerra de extermínio, né? As instruções vindas de Lisboa aos governadores ordenavam: tentem primeiro todos os meios de suavidade e persuasão para reduzir os índios bravos a viver civilizados, e não se procurem domar por armas, né? Essa era a ordem, né? A chamada divina providência. Não permitiu estender o poder desta monarquia nessas vastas regiões para destruir ou reduzir a escravidão dos naturais habitantes dela, né? Mas para trazer o conhecimento da religião e para mudar seus bárbaros costumes em outros humanos, e mais úteis para a sua própria conservação. Então, na realidade, fica bem claro aí nesse parágrafo, né, o papel, por exemplo, da Igreja Católica, né, nesse sentido aí de catequese, juntamente com o Estado português, de domínio desses povos nativos aqui do Brasil, né? Ao invés de uma política passiva, como recomendava as ordens reais vindas de Portugal, o que prevalecia era o genocídio sistemático dos nativos, uma vez que os próprios colonizadores, né, os próprios bandeirantes, necessitavam de mão de obra, de trabalho escravo. Então, consequentemente, os índios não se submetiam, alguns índios, né, não se submetiam a esse trabalho e eram exterminados, né, por esses desbravadores, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pessoal, espero que tenha aproveitado a aula de Geohistória, né? A gente vai por partes aí, com calma, com tranquilidade. Essa aula vai estar disponível tanto no meu canal no YouTube, conhecido como Geo Cerrado, tá? Espero que vocês acessem, né? E dá o like lá, ok? E estará disponível também no Sala Virtual, para que vocês possam ter dois caminhos aí para estar retomando essa aula gravada aqui, tá ok? E eu estarei disponibilizando essa aula nas sextas-feiras, né? No período de forma online, né? Com os alunos das eletivas do primeiro A, primeiro B, primeiro C e o primeiro do vespertino, para que vocês possam, juntamente comigo, de forma online, né, eu explicar a matéria para vocês e tirarmos a dúvida, tá? Fiquem em casa nesse período de pandemia, saiam somente se houver muita extrema necessidade, tá? E até mais para vocês, tá? E fiquem com Deus até a próxima, tá ok?